A indústria hoje no Brasil utiliza muito pouco dado para tomar decisão. Para vocês terem uma ideia, 80% dos dados da indústria estão silados, ou seja, eles estão compartimentados dentro da empresa sem serem compartilhados. A ideia do que nós vamos conversar agora é exatamente as tecnologias disponíveis hoje para que esses dados sejam compartilhados para tomada de decisão, seja como benchmark produtivo, ou seja, consigo comparar indústrias de diferentes setores, de diferentes segmentos, seja para a construção de modelos de inteligência artificial, por exemplo, onde nós conseguimos coletar dados específicos de um segmento industrial para a construção de modelos de LLM, por exemplo, de Short Language Models, que é um ChatGPT ou essas outras ferramentas que a gente tem de inteligência artificial. Só que ao invés de coletar os dados todos da internet, ela coleta os dados, esses modelos novos de compartilhamento de dados, coleta os dados específicos daqueles equipamentos, daqueles setores, dando muito mais assertividade na tomada de decisão. Vamos imaginar um cenário de manutenção. A manutenção hoje, grande parte das empresas adotam um processo de manutenção preventiva ou corretiva. Preventiva é o seguinte: o equipamento quebrou, em algum momento eu entendo quando que ele vai quebrar, a partir do entendimento de cada profissional, e eu começo a fazer manutenções preventivas nos equipamentos, antes dele quebrar. É como uma manutenção num carro que eu troco o óleo a cada 6 meses, por exemplo. Aí a questão é a seguinte: será que é há 6 meses realmente que eu preciso trocar o óleo? Ou pode ser há 3 meses, ou há 10 meses? Então, 6 meses é uma média. E com a indústria acontece exatamente a mesma coisa nos casos de manutenção preventiva. Estou prevendo que vai acontecer uma falha e tomo as ações necessárias. Uma outra maneira de você fazer a manutenção é a manutenção corretiva, ou seja, o equipamento quebrou, eu o conserto. Isso gera paradas de máquina, paradas de produção, não atendimento do cliente. Quando nós falamos de análise de dados, a gente está falando de entender o que acontece com os equipamentos em diversos tipos, em diversos cenários, sendo cenário de produção, de clima, de temperatura, qualidade, e com isso construir modelos preditivos. O modelo preditivo, ele a partir de um input, de uma entrada de dados, ele prevê quando que aquele equipamento vai quebrar. O que significa essa prevenção? Eu consigo planejar a manutenção de uma forma em que não impacte a produção. Por exemplo, eu paro a fábrica no final de semana. Eu planejo aquela parada, aviso todas as áreas envolvidas, faço o estoque necessário para conseguir atender o cliente. Então essa é a forma preditiva. A forma preditiva de manutenção ela só consegue acontecer quando eu tenho dados. Quando eu tenho dados suficientes para a construção de modelos preditivos de manutenção. E quando a gente está falando disso, nós estamos falando de menos paradas, o cliente sendo atendido, o meu material não faltando e, consequentemente, um custo mais adequado que eu não gasto com isso, com essas paradas. Sempre existem, obviamente, os desafios econômicos, mas o desafio econômico no sentido de que a empresa, principalmente se a gente pegar pequenas e médias empresas, SME, Small and Medium Enterprises, elas acham, entendem de uma forma que esse tipo de tecnologia não é para o meu porte de empresa, o que é uma visão muito equivocada, porque existe processo de digitalização para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa. Então, o primeiro passo é entender que existem soluções adequadas para qualquer porte de empresa e para qualquer custo, qualquer bolso. O segundo passo é estar apto ao erro. E não significa fazer coisas erradas, mas significa testar soluções em pequena escala, em ambientes controlados, para entender como aquela nova solução digital pode funcionar. A partir daí, aquela solução funcionando, você pega e escala essa solução para outros equipamentos, outros processos dentro da fábrica. E se ela não funcionou, erre rápido, aprenda com o erro e conserte rápido.